Oi, eu vim aqui para um bate-papo. Já tô aqui quentinha na minha caminha e nas minhas andanças aí pelo YouTube, eu vi um vídeo que, se vocês quiserem, eu vou colocar o nome dele no título. O nome dele é Tim Treadwell, um nova-iorquino, e ele, por alguma razão, me parece, eu não sei se dá para afirmar que ele era bipolar, mas ele era mano depressivo, sim, e muito infeliz. Inclusive, nas minhas pesquisas, a mãe dele diz que quando ele entrou para a faculdade, ele andou com companhia muito errada, ele chegou a beber muito, se misturar com drogas, quer dizer, andou com a turma errada, entendeu? E não me pareceu ter um passado muito feliz, e por isso que ele começou, assim, de repente, a gostar de ursos. E ele começou a ir para o Alasca, na terra dos ursos lá, que era numa reserva. Agora, os ursos, eles podem ser considerados um dos animais mais perigosos na face da Terra. Você já imaginou para um urso? Ninguém para. E ele chegou aí 13 anos seguidos. Ele ficava do final de abril até o começo de outubro. Ele ficava lá e ele fez isso 13 anos seguidos. Ele ia lá com a tenda dele, tá? Sozinho. Parece que nos últimos anos ele levava uma namorada dele, que chamava Amy, e ficavam lá. Ela não gostava muito dos ursos, mas estava apaixonada por ele, então foi na onda, né? Coitada dela, porque eu acho que na 14ª vez ele foi comido por um urso. Não só ele, quanto ela. Agora, se vocês forem pesquisar no YouTube, vocês vão ver vários vídeos dele em entrevistas que ele dava na televisão americana, dizendo claramente que o amor dele pelos ursos era uma coisa incondicional e que muita gente avisava ele que um dia ele ia ser comido por um urso, mas que aquilo não importava, porque para ele seria uma honra virar o cocô de um urso. É, acreditem ou não, e foi exatamente o que aconteceu com ele. Agora, a culpa de quem? Só dele. Ele não levava nenhum spray de urso. Spray, fufu, que nem sempre funciona, mas às vezes você usa o spray para espantar o bicho. Eu não sei exatamente o que tem naquele spray, se é o cheiro, eu não sei. E, bom, nem isso ele levava. Acontece que os ursos naquela reserva, eles se alimentavam. Era uma vida selvagem, eles se alimentavam principalmente da pesca dos riachos lá, daquela região. E tinha bastante salmão, quer dizer, eles eram bem alimentados. E vocês sabem muito bem que os ursos, eles não comem o ano todo. Eles têm aquele período de hibernação deles, que me parece começa bem em novembro e vai o inverno todo, né? É, acredito que até fevereiro, março, por aí. Eles dormem e não comem. Então, antes disso, o que que eles fazem? Eles comem feito ursos para ter reservas de gordura suficiente durante a hibernação. Bom, gente,
Acontece que um urso que tá na vida selvagem, você não vai nunca conseguir ver o quanto ele comeu durante o dia. E apesar deles se alimentarem bem daquela pesca, ou então mesmo de veados, de renas, outros animais, raposas, sei lá o que eles comiam, também com certeza amoras silvestres, outros frutos que eles achavam, raízes. Quer dizer, eles comiam tudo aquilo que eles achavam. E parece que era o suficiente para eles, porque nunca atacaram. Tanto que esse Tim Treadwell, ele deixou mais de 100 horas de filmes que ele adorava filmar durante aqueles meses que ele passava. Ele adorava filmar e ele deixou mais de 100 horas de filmes desses ursos. E ele chegava bem perto. Não era só o zoom que ele usava, não. Muitas vezes ele chegava até a tocar o urso. E ele chegava a falar assim, de uma forma bem assim infantil com o urso, tipo I love you, oh, I love you. E cantava às vezes canções de niná pro urso. E o urso não atacava, o urso ficava olhando assim e ficava calminho. Não parecia mesmo ser uma ameaça, porque pelo que eu pesquisei, parece que o urso preto é o mais agressivo, mas o marrom, ele é mais assim, ele é menos hostil, contanto que ele tem a comida dele. O urso, ele não vai comer um humano se ele tiver outras opções. Mas é garantido que se ele não achar o que comer, ele também vai comer a carne humana. E foi o que aconteceu com esse tema. Ele estava com a namorada dele e, inclusive, vocês vão achar, não o vídeo, mas o áudio na internet dele sendo atacado. Eles estavam na tenda, eu acho que, inclusive, eram os últimos dias que ele ia instalar. Ele tinha, inclusive, convencido a namorada dele, eu acho que ele queria ficar mais uma semana, algo assim. Quer dizer, ele estava abusando um pouco da sorte dele, entendeu? Porque a comida vai escasseando e os ursos ainda não hibernaram. Ele ouviu o barulho de um urso fora da tenda e ele foi lá para espantar o urso. O que geralmente funcionava. E ele não precisava nem ser muito estúpido com o urso. Ele pegava e falava, show, 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 vai embora, entendeu? E ele sempre disse que o urso nunca quis atacá-lo e nem fazer mal para ele. Bom, o que aconteceu, gente? Dessa vez não funcionou. E ele tinha chamado a namorada com a câmera para filmar ele mandando o urso embora. Só que quando ela sai com a câmera, o urso já tinha atacado ele, tava com a cabeça dele na boca dentro da boca do urso. E muito chato, gente. Quando vocês ouvem o tape, é uma coisa de amargar, sabe? Ouvir ele gritando para ela, pega a frigideira, tudo em inglês, né? Mas para quem entende, pega a frigideira e bate na cabeça do urso para ver se ele foge. E ela fez isso. E por pouco tempo ela conseguiu até afastar o urso. Mas ele volta. Ele volta com o Tim no chão, todo ensanguentado, gemendo.
e ele agarra a coxa dele e puxa pro mato, que é o que os ursos fazem. Eles vão comendo a presa viva. E uma das táticas que o próprio Tim falava nas entrevistas é que uma coisa que dava certo, quase certo, se você fosse atacado por um urso, é se fingir de morto, que daí o urso ia perder o interesse, mas que nada, não adiantou. E você ouve a namorada gritando para ele, play dead, quer dizer, histérica. Bom, gente, foi muito triste a coisa. Ele comeu o Tim e depois voltou para ela e comeu ela. Quem descobriu naturalmente foi o piloto de avião que foi pegar, estava marcado para pegar eles. E ele viu os restos dos corpos lá no acampamento, entendeu que eles tinham sido atacados pelo urso. E assim foi. Inclusive foi uma equipe lá. Não sei como desconfiaram de um certo urso, que talvez fosse o mais agressivo. Mataram, abriram a barriga do urso, acharam os restos mortais dos dois e ainda com roupa dentro e tudo. Comeu tudo, comeu com roupa e tudo mais. Agora, de quem foi essa culpa? Exclusivamente do Tim. E também exclusivamente da namorada dele, que fez questão de ir na conversa dele. Aí a gente aprende, gente. Depois de 13 anos, os ursos ou achavam que ele era um retardado, ou então de repente, esse cara pode ser um belo de um hambúrguer, e resolveu comê-lo, né? Uma história chocante. Agora, por que ele fazia isso? Ele filmava, levava para as escolas, mostrava as fotos, ele tinha muito orgulho do trabalho dele, mostrava os vídeos e ensinava para as crianças o máximo que ele pudesse passar de informação sobre os ursos que ele tanto amava. Deem uma olhada se vocês gostam do assunto. Eu adoro esse tipo de coisa. Tá? E de vez em quando eu venho aqui bater um papinho com vocês a respeito. Tchau, tchau, então.